Capítulo 7. Desta vez, foi como se eu não tivesse absolutamente adormecido, quando compreendi essa manhã que estava de novo dentro do meu corpo. A lembrança de tudo quanto ocorreu estava clara em meu cérebro, tal como se eu tivesse estado num teatro e me pedissem para escrever todos os pormenores da peça. Assim, pude apanhar o bloco e o lápis e recordar fielmente tudo quanto acontecera. Depois de tomar o comprimido, olhei para o meu pequeno relógio francês, cujos ponteiros apontavam para as 9 horas e 42 minutos. Não tentei adormecer, mas depois de alguns minutos descobri que tinha deslizado para fora do meu corpo e que estava de pé ao lado da cama, com a minha forma adormecida deitada sobre ela. Olhei outra vez e faltavam 5 minutos para as 10. Não havia ninguém ali, e andei em torno do meu quarto, maravilhado com a simplicidade do que, por ocasião da minha primeira viagem astral, me havia impressionado como extremamente complicado. Não tentei deixar meu quarto, pois lembrava-me muito claramente que meu amigo hindu dissera que ali estaria às 10 horas. Esperei, portanto, sua chegada, perfeitamente seguro de que ele não me faltaria. Quando voltei a olhar o relógio, eram 10 horas, e ainda nada acontecera. 5 minutos se passaram, e eu fiquei a pensar se tudo aquilo não iria transformar-se numa decepção. Fui ficando cada vez mais preocupado, conforme os minutos se amontoavam, mas recusei-me a fazer experiências por minha conta. E quando ia de novo olhar para o relógio, ouvi a voz familiar atrás de mim, dizendo: "Pensou que eu ia desapontá-lo?" Meu amigo contou-me que se atrasara porque estivera ajudando um amigo particular que morrera naquela manhã. Disse que aquele homem tinha medo da morte e que, embora tivesse estado doente durante muitos meses, lutara contra ela até o fim. Explicou-me que tal coisa era inteiramente inútil, pois chegara a sua ocasião, e embora tivesse conservado a vida em seu corpo por algumas semanas, através de sua extrema força de vontade, por fim, a morte prevalecera. A doença de que aquele homem sofrera durante meses enfraquecera, afinal, seu corpo físico, e de tal maneira que se tornou impossível para a matéria etérica permanecer dentro dele. Disse-me ainda que tinha estado a prestar auxílio a esse homem para que se libertasse do veículo etérico que tentava manter com ele, já que era a coisa que agora mais se aproximava da vida física, a única vida que ele compreendia. Consegui que ele fizesse o esforço de vontade necessário para desprender o duplo etérico do corpo astral, no qual se enroscara. Levara mais tempo do que de costume. "Ele está bem agora", disse meu amigo, e deixei-o com alguns ajudantes astrais que provavelmente desejarão permanecer com ele, até que, através de experiência prática, o homem aprenda algo sobre a lei. Perguntei-lhe o que íamos fazer dessa vez, e a resposta foi que seria desejável que eu primeiro tentasse passar de uma esfera mais baixa para as mais altas. Deu-se a grandes trabalhos para explicar-me que, embora as qualificassem como esferas mais altas, elas não ficavam realmente umas acima das outras, mas em torno de nós, sendo apenas diferentes as condições de densidade. Sugeriu que iniciássemos nossa expedição de Londres. Por isso, pusemo-nos a caminho, como tínhamos feito da outra vez, e logo descíamos para o que era a terra, evidentemente. Quase de imediato, reconheci que a imensa cidade que estava abaixo de nós era Londres. Os objetos pelos quais passávamos em nosso caminho não eram de forma alguma claros, e eu apenas podia distinguir a terra do mar. Era como se estivesse vendo um quadro movimentado da paisagem, projetado sobre uma tela com muitíssima rapidez. Não havia qualquer esforço em nosso movimento, e embora tivéssemos gasto o que parecia ser menos de 1 minuto, não chegamos de forma alguma ofegantes. Como acontecera antes, pousamos em terra diante do Hyde Park. Disse-me o meu amigo que aquele era o melhor lugar para descer, porque, embora fôssemos para Piccadilly Circus, a descida ali poderia facilmente assustar-me, devido ao tremendo tráfego e à possibilidade de pensar, o que seria bastante errado, que talvez viesse a ser atropelado. Se eu assim me assustasse, meu medo seria transmitido ao meu corpo físico em Colombo, e ele imediatamente se esforçaria por atrair de volta o seu dono.
tendo o medo causado a minha precipitada volta em meu corpo astral à minha forma natural de consciência, eu deveria, consequentemente, acordar com o coração aos saltos, recordando o que descreveria como um abominável pesadelo. O que talvez nada tivesse de ver com o que realmente se passara, com a ilusão de que eu havia sido atropelado. E o medo causado por esse acontecimento imaginário resultaria num desordenado batimento do coração, modo pelo qual o medo geralmente reage no corpo físico. Quando tocamos a terra, vi o ambiente familiar que tantas vezes contemplara em dias passados. A tarde mostrava-se ensolarada, e havia muitas pessoas andando por ali. Crianças com suas mães e pajens brincavam, como de costume, e não distante eu podia ver a constante corrente do tráfego, carros, táxis, ônibus, que passavam, descendo Park Lane, em direção de Piccadilly e de Hyde Park Corner. Sugeri que caminhássemos pela Oxford Street, e embora as calçadas estivessem repletas de compradores retardatários em seu caminho para casa, e os empregados das lojas naquele momento estivessem deixando seus empregos, de forma alguma fomos molestados. Como antes, senti o estranho contato fluídico, perceptível a cada vez que eu me via forçado a passar através de um corpo físico, e pareceu-me muito difícil não pedir desculpas. Meu amigo, que não gostava de aglomerações, flutuava uns 2 metros acima da cabeça dos passantes. Logo, fiz o mesmo, e fomos pousar outra vez em Piccadilly Circus. Talvez o senhor goste de ver o local de sua última viagem a Londres, e observar se reconhece algumas das pessoas no salão do trocadeiro? Indagou ele. Concordei, e para lá caminhamos. Exatamente àquela hora, o vestíbulo estava se enchendo das pessoas que vinham esperar os amigos, com garçons andando de cá para lá, recebendo e atendendo pedidos. Não vi ali ninguém que eu conhecesse, e nem sinal de Charles ou de Roy Chapman. Fiquei a pensar se esse último não se teria cansado da perpétua ronda de refeições e bebidas pelas quais não tinha de pagar, mas não fiz perguntas. Meu amigo fez-me um sinal chamando-me, e eu compreendi que ele desejava subir as escadas. Tratei de segui-lo sem perguntas, e depressa estávamos num corredor onde havia muitas portas de saída. Entramos em um daqueles aposentos que se revelou um quarto de dormir desocupado. Como é natural, tínhamos passado através da porta, o que dispensava o uso da chave. Agora, disse ele, é melhor fazermos nosso caminho. Vim para esse quarto a fim de que pudéssemos estar tranquilos, pois desejo que compreenda que é muito simples a passagem de uma esfera mais baixa para outra menos densa, exigindo apenas um esforço da vontade para que se torne imediatamente realizada. Quero que segure minha mão, e deseje apenas fazer o que eu fizer. Não vai sentir nada, mas perceberá que a cena a seu redor vai se transformando gradualmente. As paredes que parecem fechar-nos nesse quarto serão como que derretidas. O mobiliário que nos rodeia lentamente irá se tornando vago e enevoado, e durante todo o tempo o senhor deverá deixar-se levar, de forma que minha vontade possa dominar a sua. Aconteça o que acontecer, não fique nervoso, porque se entrar em pânico, acordará imediatamente em Colombo. Está pronto agora? Respondi afirmativamente, e não senti medo algum, apenas interesse. Segurei com firmeza a mão de meu amigo, e tentei ao máximo permitir que sua vontade me controlasse. E quase que imediatamente, as paredes do quarto tornaram-se nevoadas e indistintas. O mesmo aconteceu com o mobiliário. Em menos tempo do que me é necessário para descrevê-lo, estávamos de pé, ao ar livre, num pequeno campo, e à distância havia o que parecia ser uma típica aldeia inglesa. Ouça agora, disse ele, e ouvirá muito claramente um ribombo distante. É o ruído da cidade de Londres, e pode ser ouvido apenas porque estamos somente a um subplano ou esfera afastados do que é a réplica real e astral da cidade física de Londres, que o senhor conhece tão bem. Essa é a segunda esfera do mundo astral, e já pode ver que é muito menos material do que a parte mais densa daquele mundo, e parte para a qual vamos imediatamente depois da morte. Viajemos um pouco, e verá o que quero dizer. Pusemos-nos a caminho de novo, flutuando suavemente 1 metro mais ou menos acima do solo,
até chegarmos à aldeia que tínhamos visto à distância. Parecia-se muito com uma aldeia comum, pois havia lojas, 2 cinemas, um excelente hotel que parecia grande demais para o tamanho da povoação. E, nos arredores, pelo menos 3 edifícios que eram igrejas, obviamente. Em torno da povoação, estendendo-se para longe e amplamente na distância, vi as casas mais bonitas. Algumas eram pequenas, outras maiores, mas cada uma delas se mostrava rodeada de coloridos jardins, nos quais flores de toda a espécie estavam em profusa florescência. Vi tanto homens como mulheres trabalhando nesses jardins, mas era evidente que trabalhavam por prazer e não porque eram forçados a trabalhar. Cães de diferentes raças brincavam pelos gramados, e podíamos ouvir vozes infantis ao passar. A diferença entre aquela casa e as casas semelhantes no mundo estava na ausência de garagens. Eu reparei que não se viam carros pelas ruas. Meu amigo explicou-me que ali não havia necessidade de transporte, porque as pessoas podem ir de um lugar para outro através de métodos muito mais fáceis, pois que lhes basta expressar em pensamento o desejo de ir, seja para onde for, e imediatamente flutuam suavemente do ponto em que estão para o destino que desejam alcançar. Perguntei por que havia lojas, quando o dinheiro não era necessário, e meu amigo disse-me que as pessoas que encontram sua felicidade naquele nível gostam de levar uma vida tão próxima quanto possível daquilo que sempre imaginaram como ideal quando vivos. Algumas gastam dinheiro, disse meu guia, dinheiro criado pela própria imaginação, e compram alimentos que reparam e até comem, tudo na imaginação, porque é o que desejam. Mas com certeza, indaguei eu, é de todo desnecessário ter lojas quando um pensamento seria suficiente para produzir no próprio lar de cada um o que desejassem. Essas lojas, foi a resposta, têm sua origem nas mentes dos habitantes, e não existe nenhuma delas no mundo, bem como não existe o pessoal que nelas serve. Desde que os que aqui residem pensam numa coisa, ela se torna um fato nesse mundo de ilusão. Essas lojas são todas invenções da imaginação, bem como as coisas ali vendidas. Mas, enquanto as pessoas quiserem ter lojas junto de si, elas as terão, pois que as imaginam. E continuou. O mesmo se dá com as igrejas. As pessoas gostam de continuar suas práticas religiosas, embora, depois da morte, possam ter descoberto que muitas das afirmativas feitas por seus padres e pastores não tinham sido inteiramente corretas. Os habitantes permanentes constroem essas igrejas. Ex-padres e ex-ministros da religião continuam em suas antigas vocações, atraindo seguidores para si, tal como faziam na vida que terminou. Os cinemas também são muito populares, mas embora haja uma interminável variedade deles na primeira esfera, o mesmo não acontece na segunda esfera. Aqui, os cinemas não são a reprodução astral dos mesmos lugares que estão no mundo, mas criações pelo pensamento dos habitantes permanentes. Há sempre ex-produtores de filmes ou produtores amadores que criam novos filmes em sua imaginação, e suas formas-pensamentos são produzidas na tela para todos verem. Esses espetáculos, sob vários aspectos, são melhores do que os que vemos no mundo, e os habitantes do astral vêm na primeira esfera porque, sob condições astrais, os produtores podem dar estupendas asas à imaginação. Não há aqui o custo de produção a considerar. Os teatros também são populares nesse nível. Os que se interessam pelo teatro amador, bem como ex-atores e ex-atrizes, produzem uma peça depois da outra, para benefícios de amigos e conhecidos, e podem fazer isso muito facilmente, pois não há dificuldades em obter os costumes adequados, os cenários e orquestra, pois essas coisas são criadas pela imaginação e nada custa. Há ainda algumas pessoas que desejam morar em hotéis. Provavelmente, são pessoas que sempre acharam maravilhoso morar em um dos grandes hotéis dispendiosos demais para elas quando estavam no mundo. Agora podem fazer isso. Por isso é que aquele hotel parece grande demais em relação ao tamanho da aldeia. Esse hotel não poderia existir numa aldeia comum do mundo, mas aqui não há necessidade de lucros. As pessoas moram no hotel e têm todo o serviço e a atenção que desejam apenas na imaginação. Assim, são felizes por algum tempo.
Mas isso deve cansar, depois de certo prazo, não é verdade? Indaguei. Sim, cansa, disse ele. E então as pessoas procuram algo mais satisfatório na vida, tal como o senhor verá, porque quando aquele seu desejo particular já não existe, elas podem mudar para outra coisa e obter o que desejarem. Muitas pessoas são perfeitamente felizes nessa existência bucólica, em particular aquelas que tiveram vida bastante dura na existência terrena. Essas pessoas, com frequência, passam 90% da existência astral sob essas condições, com amigos, animais de estimação, belas casas e jardins que as satisfazem, e só se transferem para o mundo mental quando são mais ou menos forçadas a isso pelos anseios de seus egos, que desejam progredir, adiantando-se pelo caminho da evolução. Meu guia disse-me então que lhe desse novamente a mão, e o secundasse no desejo de passar daquela segunda esfera para a terceira, e eu fiz o que ele pedia. Imediatamente, a cena que nos rodeava começou a obscurecer-se, e aos poucos foi dando lugar a um ambiente novo. Nossa vizinhança era agora bastante diferente, porque estávamos de pé, ao ar livre, rodeado pelo que parecia ser dezenas de pequenos bosques ou capões. Se puderem imaginar um parque gigantesco com árvores por toda a parte, isso irá ajudar na visualização da paisagem. Não há nada igual àquilo em nosso mundo, mas eu penso que, visto de cima, ter-se-ia a impressão de se estar sob uma gigantesca floresta de Sherwood. Em muitos casos, os espaços abertos tinham vários acres de extensão, variando de uma clareira com talvez uns 4.000 metros para espaços abertos cobrindo o que se estimaria um campo de 50 acres. Todas aquelas clareiras eram muito pitorescas, pois por toda parte havia arbustos floridos, e viam-se narcisos e miosotes florescendo em profusão pela relva verde. De início, não vimos casas, porém mais tarde vi casas isoladas e muito grandes, parecendo-se também as imensas mansões ou casas senhoriais encontradas na Inglaterra, e que nos velhos dias eram habitadas pelos aristocratas ou senhores rurais da região em que se erguiam. Deslizamos por ali e vi que muitos daqueles grupos de espaços abertos eram congregados. Aproximamo-nos de um desses grupos e vimos que havia ali, talvez, umas 100 pessoas observando um artista, que estava pintando sobre uma tela que media cerca de 16 metros por 9. Aquelas pessoas, era evidente, estavam fascinadas pelo que observavam, pois nenhuma delas tomou conhecimento da nossa presença quando nos reunimos ao grupo. O artista não estava usando pincéis, mas tinha na mão uma longa vara semelhante a uma vara de pescar, e conforme apontava com ela para as diferentes partes da tela, surgia uma pintura. Primeiro em tosco esboço, depois em pormenor. A porção que pintava, o artista falava de vez em quando, explicando o que estava a criar. Tornava muito clara a impressão que desejava os outros, os que estavam observando, deveriam ter. Em determinada ocasião, apagou parte da pintura. Não posso usar outra palavra para o fato, pois ele apontou a vara e a parte da pintura desapareceu. E explicou que sua forma pensamento anterior não fora suficientemente pormenorizada para produzir o efeito que desejara. Pareceu concentrar-se novamente. A vara moveu-se para cima, para baixo e em diagonal. Novo pormenor, que se mesclou com o resto da pintura, tomou forma imediatamente, e a segunda tentativa reforçou de pronto o trecho que ele fizera 1 minuto antes, mais ou menos. Eu não podia entender muito do que o pintor estava falando, pois a explicação revestia-se de expressões técnicas, compreensíveis apenas para seus irmãos de arte. Meu guia disse-me que um artista pinta porque o desejo que o levará a fazer tal coisa no mundo continua depois da morte. Naquele nível, não precisa de tintas, nem de pincéis, já que tem capacidade para se expressar em cores apenas pela projeção do pensamento. A fluídica matéria astral responde à forma pensamento, e a pintura aparece como que através de magia à proporção que o pensamento se desenvolve. Embora a tela fosse enorme em comparação com as que temos em nossas galerias do mundo, de forma alguma era embaraçoso criar um quadro daquele tamanho no mundo astral, quando apenas pela concentração num ponto particular na tela, a pintura que estava na mente do artista ganhava vida.
Não posso descrever as gloriosas cores com as quais esse quadro era composto, porque não temos palavras para descrever as muitas nuances usadas. Se eu mencionar que vi pelo menos 30 diferentes tonalidades de uma cor, e que se fosse descrever qualquer delas teria de usar a palavra vermelho, compreenderão como é impossível dizer alguma coisa que não seja senão uma descrição muito incompleta do que vi, de modo bastante claro. Meu guia explicou-me que muitos dos grandes artistas do passado, que ainda estão no nível astral, vivem naquela esfera e passam a vida criando, sob a forma de pintura, as ideias que têm em mente. Ao mesmo tempo, esses artistas ensinavam a quem quer que gostasse de ouvi-los e observá-los os métodos adotados na produção dos quadros. Disse-me ainda que um daqueles imensos quadros era feito em poucas horas, e que a miúde, o artista, tendo terminado um deles, iniciava imediatamente a criação de outro. Mas o primeiro desbota assim que o artista desvia dele a sua atenção, indaguei. Não, respondeu meu amigo, o quadro permanece tal como o vê agora, enquanto alguém olhar para ele. Desde que um quadro é criado na matéria astral, permanece estático para qualquer pessoa vê-lo, enquanto um só pensamento se concentrar ali. Quando todos os pensamentos lhe forem retirados, ele se desintegra aos poucos na vasta atmosfera astral e fica perdido para sempre, ou até que um novo pensamento venha a recriá-lo como nova pintura. Fiquei a observar até ver o quadro terminado, fascinado pelo talento do criador e pelos resultados obtidos por ele. Quando o artista se afastou e estava conversando com alguns dos presentes que tinham estado sentados a seu redor, observando, vi que vários daqueles observadores, estudantes de arte, era óbvio, começaram a indagar algo semelhante por si mesmos, tomando o quadro mestre, se assim posso chamá-lo, como modelo. Fiquei ainda a observar e imediatamente vi a tremenda diferença entre seus esforços e os do grande pintor. Meu amigo explicou-me que a razão de tão grande diferença era a falta de conhecimento do estudante comparada com o conhecimento do mestre. Os estudantes não tinham capacidade para expressar, em pensamento claro, o que desejavam que aparecesse na tela, e os resultados eram, então, amadorísticos, decididamente. Ficou evidenciado que a tela só mostraria o que eles pudessem expressar em pensamento, e eu vi claramente porque aquilo se passava assim. Mesmo nas galerias de arte do nosso mundo, se contemplamos um quadro, acontece muitas vezes, podermos sentir o que o artista empenhou-se em expressar. Tal sensação é 1000 vezes reforçada no nível astral, e olhando para a grande pintura, eu sabia sem qualquer sombra de dúvida o que o artista quisera expressar em cor e forma. Saímos dali e vimos muitos grupos de pessoas ao redor de indivíduos que faziam trabalho semelhante, mas como a região era ligeiramente ondulada, seria praticamente impossível ver dois daqueles ao mesmo tempo. Em um dos vales corria um arroio de águas lentas, e sentadas em sua margem havia um grupo de pessoas que pareciam nada fazer. Ao nos aproximarmos, entretanto, percebi que aquele grupo não estava observando um artista criador, mas produzindo sons que se assemelhavam a uma bela sinfonia, tocada por uma das orquestras famosas do nosso mundo. Nada ouvi enquanto não me aproximei do grupo, e só então senti que o ar estava repleto da mais bela música que jamais tinha ouvido. No centro do grupo havia um homem cujo rosto me pareceu familiar, embora eu soubesse que jamais o conhecera na vida real. Perguntei ao meu guia quem era ele, e o hindu murmurou, é o célebre Johann Strauss. Naquele momento que estava demonstrando como o som da água que corria podia ser expressado em música. Lembrei-me de que aquele Strauss havia composto o Danúbio Azul, e aquela música parecia ter muito da cadência existente na tão divulgada mais bonita valsa. Eu diria que era até mais bonita. Enquanto ali estava, fascinado, eu vi na margem oposta do arroio o que me pareciam figuras etéreas, que, de certa forma, eram parte do poema sinfônico que eu ouvia. Meu amigo disse que olhasse para aquelas novas figuras. São membros da evolução paralela da qual lhe falei, o reino Deva, disse ele. Mas o que estão fazendo? Perguntei. E por que parecem diferentes do grupo que está do nosso lado do arroio? Explicou-me ele, então, que pareciam diferentes por serem realmente diferentes. Eram mais etéreos porque, sendo parte de uma evolução diferente, seus corpos são diferentes,
e, embora feitos de matéria astral, são ao mesmo tempo menos concretos do que nossos corpos astrais. Disse-me o amigo que aqueles que ali estavam eram alguns musicistas devas, seres que vivem e se expressam através do som, e que estavam ajudando o compositor que víamos sentado do nosso lado do arroio a expressar-se tal como desejava. Exatamente como ajudavam, não sei dizer, porque nunca falavam, mas pareciam concentrar-se no criador da música, e através de seus pensamentos capacitá-lo a expressar cada vez mais detalhadamente aquilo que se esforçava para criar em sons. Havia volume no som, e cada nota era ouvida claramente, mas percebi que, enquanto nos afastávamos a uma distância de talvez 50 metros, nada mais ouvimos. É difícil descrever esses membros do reino Deva em palavras inteligíveis. Suas formas são belas, mas, quando se movem, parece que se evaporam. Quando ficam novamente imóveis, voltam a tomar forma definida. Penso que a melhor maneira de descrevê-los seria dizer que seus corpos pareciam feitos de névoa, que só se reunia de forma concreta quando os indivíduos permaneciam mais ou menos imóveis. Passamos para a margem oposta, mas, ao nos aproximarmos, aquelas criaturas pareceram resvalar para longe, tal como animais tímidos. Não nos temiam, mas não nos convidavam a qualquer contato, e senti que, se nos aproximássemos delas com a intenção de com elas nos comunicar, e como isso seria possível, eu então não tinha ideia. As criaturas se desvaneceriam no ar. Meu amigo hindu disse que essa impressão era, de certa forma, razoavelmente exata. Com meu guia fazendo-me sinal para que eu seguisse, saímos dali. Depressa vi que se dirigia para uma das grandes casas que me tinham parecido imensos solares. Ao nos aproximarmos mais, vi que a arquitetura era realmente muito bela, com profundas janelas francesas abrindo para o campo circundante. Amplos gramados estendiam-se aos poucos em declive, para além da casa, que se situava no alto de uma elevação. Flores e arbustos floridos desabrochavam por toda a parte, e à distância, talvez uns 15 quilômetros além, o mar poderia ser vislumbrado se observasse com atenção. O lugar era delicioso, e eu fiquei a pensar em quem viveria ali e com que propósito. Pousamos no solo, sobre o terraço, e entramos pelas amplas portas que levam a um espaçoso vestíbulo mobiliado, como eu esperava que estivesse. Mas com uma notável diferença. Naquele vestíbulo havia realmente pequenas árvores e plantas, principalmente roseiras, desabrochando no interior da casa, com as raízes enterradas através do piso. Não havia artifício naquilo. Na verdade, sentia-se que se estava num jardim interior, e o resultado era realmente muito agradável a nossos olhos. Não parecia haver ninguém ali. Não se ouvia ruído de possíveis ocupantes, mas meu guia imediatamente levou-me para uma das portas do vestíbulo, e ao abri-la, um som de música veio ter a meus ouvidos. Havia apenas uma pessoa no aposento. Ela estava tocando num grande piano, de forma a revelar que não se tratava de pequeno expoente da arte. Não tomou conhecimento de nós, mas continuou tocando, e ficamos a ouvir, fascinados pelo domínio do musicista sobre seu instrumento. Havia ali algumas poltronas convidativas, nas quais nos sentamos, e talvez, durante um quarto de hora, o pianista continuou a tocar. Ouvindo, pareceu-me reconhecer naquela música uma semelhança com os prelúdios de Chopin, e num murmúrio perguntei a meu amigo quem era o musicista. Não o reconhece? Perguntou ele. É o famoso Chopin, que ainda expressa sua grande alma por meio do som, exatamente da mesma maneira que fazia quando estava vivo. Repare, entretanto, que aqui ele não parece frágil. Entretanto, quando estava no mundo, sofreu muito, e durante grande parte de sua existência não foi um homem saudável. Agora, tudo isso mudou. Aqui, a fadiga não o pode perturbar, e produz cada vez mais uma bela música que, de vez em quando, ele permite que outros musicistas ouçam. Nesse nível, realizam-se concertos durante todo o tempo. Assim, não há qualquer dificuldade para ir a esses espetáculos, se a pessoa estiver realmente interessada e for capaz de apreciar o encanto na natureza daquilo que o musicista se empenha em expressar em som. Olhei para o pianista mais atentamente
e verifiquei que não podia achar qualquer semelhança com a figura do grande musicista cujos retratos tinha visto, mas a minha lembrança de tais retratos era vaga, e talvez não os tivesse estudado muito cuidadosamente. Depois de algum tempo, ele parou de tocar e voltou-se para nós, sem se perturbar ou contrariar com a nossa presença. Supôs que fôssemos amantes da música e explicou-nos o que tinha tentado expressar. Embora ele usasse alguns termos técnicos, fiquei fascinado pelo que ouvi. Chopin enfatizou que, em sua opinião, cada som era a descrição de uma cor ou de um movimento. Sequências e fusões de acordes eram pinturas sonoras de belos jardins, e quando as cadências aparecem, deveríamos sentir imediatamente a presença de um arroio de águas lentas, talvez entre dois jardins lindamente planejados, e tentar ver o quadro que o musicista se empenhava em expressar. Eu, que me considero musical, compreendi imediatamente quão pouco sabia da verdadeira arte, e resolvi que, depois da minha morte, eu haveria de ser uma daquelas pessoas que tinham se dedicado ao estudo da música em grande estilo. É uma pena que no mundo, esses mestres da música, na maioria dos casos, estejam inteiramente fora do alcance e da oportunidade do homem médio que precisa ganhar a vida. Saímos como tínhamos entrado, sem qualquer despedida oficial, e quando nos afastávamos, Chopin voltou-se para o piano e recomeçou a tocar. Ao fecharmos a porta, estávamos novamente no vestíbulo, e nenhum som atravessava a porta. Havia apenas o canto dos pássaros, muito dos quais de diversas cores, que adejavam por ali, não só nos jardins, mas dentro da própria casa. Meu amigo disse-me que a enorme casa era uma das grandes escolas de arte existentes naquele nível do mundo astral, e que centenas dos habitantes permanentes de tal mundo passavam a maior parte do tempo aprendendo alguma coisa da arte na qual estivessem particularmente interessados. Disse-me que o ensino estava sempre disponível, porque todos os grandes mestres estão dispostos a ensinar os que estão ansiosos por aprender, e que a oportunidade existe a todo tempo, já que não há noite, nem dia, nem fadiga a entrar nos cálculos das pessoas. Mas com certeza, indaguei, as pessoas não estão estudando e praticando dia e noite, semana após semana, mês após mês, ano após ano dessa maneira, estão? Sim, é o que fazem, e como eu lhe disse, não se cansam, nem as coisas pesam quando estão interessadas e fascinadas pelo que fazem. Se analisar suas reações no plano físico, verá que o tempo nunca se arrasta quando o senhor está fazendo o que deseja fazer. Habitualmente, surge a fadiga, e o senhor tem de parar, embora esteja se deliciando com o que está fazendo. Mas aqui isso não acontece, já que ninguém se cansa, e não há o tempo, tal como entendemos essa palavra. Não é preciso ir para casa a fim de jantar, não existem esposas à espera. O senhor não tem deveres ou responsabilidades de espécie alguma. Essas limitações não existem no nível astral, de forma que um homem ou uma mulher continuam com o trabalho ou o lazer que desejem, sem qualquer preocupação quanto ao período de tempo que devem gastar nessa forma particular de estudo ou de prazer. Meu guia disse-me então que tinha um pequeno trabalho a realizar e, delicadamente, pediu-me licença para me deixar durante certo tempo. Vá para onde quiser, disse ele. Ninguém interferirá com o senhor, e sugiro que ande aí pelas diversas salas, pois posso assegurar-lhe que não terá qualquer recepção hostil. Esse edifício é muito semelhante aos que existem aqui, e valerá a pena ver mais sobre o que se faz em tais lugares. Voltarei quando tiver terminado meu trabalho particular, e penso que não sentirá tédio enquanto eu estiver afastado. Pelo lado de fora, eu vira que a casa tinha pelo menos 3 andares. Resolvi, portanto, explorar o local, como me fora sugerido. Para começar, fui ter aos aposentos mais baixos. Em um deles, encontrei um escultor com seus alunos, explicando como determinada curva poderia ser obtida. Fiquei ali por um momento, ouvindo o que ele dizia, e alguns de seus discípulos, sem nada falar, sorriam para mim, enquanto eu ouvia, e era evidente que não faziam qualquer objeção à minha presença. Em outro aposento, um quarteto tocava.
Ainda em outro, um violinista repetia e tornava a repetir determinada passagem, com uma partitura diante de si. Aquilo se parecia muito com uma academia, tal como eu as vira no mundo, mas com a grande diferença de não haver ali confusão nem pressa, e estarem representadas todas as formas de arte. Também ficava bem claro que as pessoas ali presentes, embora estudando com muita seriedade, eram evidentemente felizes, e de forma alguma tensas, tal como eu vira os estudantes se mostrarem da última vez em que os observei na Real Academia de Música da Inglaterra. Mais tarde subi as escadas e tive uma agradável surpresa. Ao abrir a porta, e notei com enorme interesse que ali abríamos de fato as portas e não passávamos através delas como se fazia com as portas do mundo físico. E entrar num daqueles aposentos, vi uma jovem sentada num sofá, junto de um grande piano. Tinha um trecho de música na mão e estudava-o. Quando entrei, ela ergueu os olhos e eu imediatamente a reconheci, pois era a Daphne Hillier, que eu vira pela última vez na Inglaterra, em 1935, quando a encontrei num clube de golfe. Meu adversário, naquele dia, conhecia-a intimamente. Segue as apresentações, depois do que começamos a conversar. Eu a vi muitas vezes durante minha licença, e chegamos a nos conhecer muitíssimo bem. Várias vezes pensei em pedir-lhe que se casasse comigo, pois pensava que a amava, mas, fosse como fosse, não fiz tal coisa. Uma das razões para isso era a falta de dinheiro suficiente para me casar. Também desejava alcançar o ponto mais alto da minha profissão antes de aceitar a responsabilidade de uma esposa. Voltei para o Ceilão e durante 2 anos nós nos correspondemos regularmente. Depois, tudo terminou, pois Daphne teve uma pneumonia e, para meu grande desgosto, a mãe dela me escreveu para comunicar sua morte. Escrevi uma carta de condolências, e pouco a pouco fui perdendo o contato com a família. E agora ali estava Daphne, diante de mim, parecendo muitíssimo viva, e com o mesmo aspecto de quando eu a vira pela última vez, porém com a expressão mais feliz. Na realidade, todo o seu rosto irradiava alegria e contentamento, e alguma daquela alegria, pensei com certa vaidade, vinha do fato de ter me visto. Daphne, minha querida, é realmente você? Sim, sou eu, disse ela. Mas o que é que você está fazendo aqui? Não deixou ainda o velho mundo, eu sei. Portanto, o que eu trouxe aqui? Tentei explicar-lhe algo do que acontecera e por que eu ali estava. Daphne disse que se surpreendera ao ver-me, porque, embora a maioria das pessoas evoluídas andassem pelo plano astral durante o tempo em que seus corpos estão adormecidos e recuperando-se para o dia seguinte, não é comum que pessoas vivas visitem a terceira esfera do mundo astral. Na maioria dos casos, não sabem como chegar até lá, e poucas são as que conhecem a existência dos diferentes níveis. Mas, querido, disse ela, agora você está aqui e poderá voltar. Assim poderemos nos ver muito para o futuro, e há muita coisa que eu lhe posso mostrar. Embora, enquanto vivi, não tivesse sido pedido em casamento por você, sei que você me amava, e eu também o amo. Compreendi então que não me parecera absolutamente estranho o fato de ela se ter dirigido a mim, chamando-me de querido, pois com muita frequência nos tínhamos tratado assim nos velhos tempos. Embora muitos anos se houvessem passado, tudo voltou num relance, e eu tornei a sentir a mesma atração por ela. Isso é maravilhoso, disse eu, e não será por culpa minha, com certeza, que deixarei de vê-la muitas vezes no futuro. Talvez você possa me ajudar muito nisso, pois não sei se posso vir até aqui por meus próprios meios, embora dessa vez, tendo um guia para ajudar, isso me parecesse tão fácil. Contei-lhe a respeito de meus esforços nos dias passados, e como, além da minha primeira viagem astral, eu ainda não tinha conseguido realizar nada, apesar de ter tentado fortemente. Quero recordar depois o que fizemos e dissemos, mas não sei se o conseguirei. Quando eu estava dizendo isso, meu amigo hindu entrou no aposento. Com que então vocês se encontraram? Disse ele. Pensei que isso iria acontecer se o deixasse a sós por bastante tempo. Foi bom que encontrasse Daphne, já que ela pode ser de grande auxílio para o senhor,
e através do amor que mutuamente se dedicam, muitas coisas parecem agora possíveis, quando antes davam a impressão de serem muito difíceis. Uma das coisas é ter o Senhor um contato definido nesse nível, no qual pode se concentrar assim que saia de seu corpo no momento em que adormecer. O fato de pensar em Daphne fará com que ela saiba disso imediatamente, pois o pensamento é uma coisa poderosa, e o pensamento concentrado não é limitado pelos diferentes níveis da matéria. Assim, Daphne, se ela permite que eu a trate por esse nome, saberá bastante claramente quando seus pensamentos se concentrarem nela, da mesma maneira pela qual as pessoas sabem que o Senhor deseja falar com elas quando as chama ao telefone. Não é fácil para Daphne ir ao seu encontro quando o Senhor sai de seu corpo e está na esfera mais baixa desse mundo, mas o seu contato pode se realizar na passagem daquela primeira esfera para a terceira esfera, onde estamos agora, exatamente pela mesma forma pela qual o fato de segurar minha mão atuou como contato para o Senhor no momento de passar da esfera mais baixa para a segunda, e dessa para a terceira esfera. Verá então que, exercitando a vontade, além de ter contato com alguém que tem a prática, a dificuldade desaparece. Windu continuou. O Senhor não sabe ainda muito sobre a lei do karma, a lei que, em grande extensão, faz os seus contatos e lhe dá oportunidades que são tão importantes para a sua evolução. Essa lei do karma, ou lei da causa e efeito, conforme é habitualmente chamada nos países cristãos, refere-se a cada palavra, pensamento ou ação sua no nível físico. O simples fato de, naquele nível, o Senhor ter tido afeição por Daphne, afeição que ela retribuiu, embora não tenha terminado naquela realização a que o mundo chama casamento, significa que os dois têm um vínculo mútuo, que mais cedo ou mais tarde deve ser trabalhado. Há muito o que dizer sobre o fato de estar amando, pois quando uma pessoa está amando ou pensa estar, deseja dar, e por curto período não procura obter nada em troca daquilo que dá. Expressando o caso de maneira diferente, a pessoa transpira algo que pode dizer-se é o que de mais alto pode oferecer. Essa oferta é uma causa que deve produzir um efeito. Em outras palavras, a lei do karma deve funcionar em sua forma natural. Um intercâmbio autêntico de amor realiza um companheirismo ideal para progredir seja no que for, pois cada qual está desejoso e ansioso por ajudar o outro de todas as formas possíveis. Assim, recebo com satisfação esse contato entre os dois, e não me importo de confessar que tinha a esperança de que o conseguiriam. Eu não podia trazer o Senhor até aqui deliberadamente, porque isso seria interferir com o trabalho natural da lei do karma que mencionei. Presume-se que estava em seu destino encontrá-la de novo sob essas condições diferentes, e agora depende de ambos obterem vantagens da força de circunstâncias que tornou esse vínculo possível. Como é fascinante o trabalho de Deus, do destino. Se Charles não tivesse morto, o Senhor não se sentiria tão infeliz, e eu não teria sido designado para ir ajudá-lo. Agora, através de seus esforços para compreender algo sobre o plano evolutivo, o Senhor teve permissão para reencontrar uma pessoa que considerava perdida para sempre. Ou perdida pelo resto de sua vida física. Não posso garantir que na manhã seguinte a uma expedição astral em que tenham estado juntos, o Senhor poderá recordar sempre as suas experiências. O desenvolvimento de uma perfeita memória, cobrindo o que se faz quando se está fora do corpo físico, requer muita prática, e por enquanto o Senhor é um discípulo muito jovem. Eu o ajudarei a se lembrar do que vira essa noite, e quando escrever seu registro das ocorrências noturnas, compreenderá como é importante levar de volta para suas células cerebrais físicas o resultado de sua perambulação. Fará provavelmente um grande esforço no futuro. Esse esforço, aos poucos, irá permitindo que tenha a tão essencial continuidade de consciência. O simples fato de ter encontrado alguém no mundo astral, alguém de quem gostava tanto no mundo físico, irá encorajá-lo a fazer esforços hercúleos para dominar suas limitações. Daphne também pode auxiliar muito porque, tendo vivido nesse nível há alguns anos, conhece o poder do pensamento. Ela sabe também o que pode e o que não pode ser feito no nível astral. Se o Senhor continuar com seus esforços para recordar o que faz enquanto está fora de seu corpo físico, à noite,
poderá ter uma segunda existência, por assim dizer, uma vida que o Senhor leva apenas quando seu corpo físico está adormecido. Daphne então entrou na conversa, voltando-se para meu amigo. Mas, Acharya, disse ela, tal como disse, se posso ajudar muito Henry agora, por que não pude estabelecer ligação com ele antes? Tentei tão fortemente, depois que cheguei a esse plano, mas logo em meus primeiros dias, quando estava vivendo na primeira esfera desse mundo, não me pareceu que pudesse impressioná-lo de qualquer maneira. Antes que meu amigo pudesse responder, eu interrompi. Escutem uma coisa, vocês dois. Vocês se conhecem? Você chamou meu amigo de Acharya, e ele nunca me disse seu nome, embora tenhamos estado juntos nesses últimos dias. O senhor se chama Acharya? Sim e não, respondeu meu amigo hindu. Esse nome é com certeza parte do meu nome, e habitualmente chamam-me assim aqueles que têm contato comigo nesse nível. É bastante bom para o nosso propósito, portanto, o senhor também pode me chamar assim, se quiser, mas depressa compreenderá que os nomes pelos quais as pessoas são conhecidas no mundo, pelo menos o sobrenome, não são, afinal, tão importantes. Você, Daphne, não podia entrar em contato com Henry. Percebe, Henry, que é a primeira vez que menciona o seu nome? Porque ele ainda não estava acordado, no sentido espiritual ou oculto, e, consequentemente, não se recordava de nada que fizera quando fora de seu corpo, a não ser através de vagos sonhos, que se mostravam extremamente enevoados e incompletos. Assim, quando deixava seu corpo, ele não tinha um plano concentrado, em pensamento do que desejava fazer. Você falava com ele, eu sei, mas, como diz, Henry não parecia tão interessado como quando conversavam no mundo físico. Quando esperava que ele se lembrasse do que tinham falado algumas noites antes, eis que seu ouvinte parecia vago e monótono. Isso era devido ao fato dele não estar acordado. Foi preciso uma grande tragédia, tal como a morte de seu bem-amado irmão Charles, para levá-lo a clamar por luz, pelo conhecimento oculto. Foi preciso que houvesse uma crise, porque através dela surgiu o anseio de conhecimento. E o que um homem realmente deseja, ele pode ter, contanto que esteja disposto e ansioso pelo trabalho. Bate e será aberto. Busca e acharás, diz o grande mestre, o Cristo, e essas palavras são literalmente verdadeiras. Agora, porém, precisamos seguir, pois tenho mais algumas coisas para lhe mostrar, antes que chegue a hora de retornar a seu corpo. Talvez você queira vir conosco, Daphne. Quero sim, disse Daphne, porque sei que com o seu conhecimento e auxílio posso ir a lugares que ainda não me é possível visitar com o meu limitado conhecimento. Primeiro, olhe para o seu relógio, disse-me Acharya, e veja quanto tempo se passou desde que deixou seu corpo. Olhei e vi que o mostrador do meu relógio se mostrava estranhamente enevoado. Tentei imaginar que horas seriam, e cada hora em que pensava, os ponteiros do meu relógio mudavam de posição para sincronizar com meu pensamento. Receio não saber, disse eu, porque meu relógio parece mudar a hora a cada pensamento meu. Isso é bem verdade, falou Acharya, porque o senhor está olhando não para um relógio astral, mas para o relógio que imaginou estar em seu pulso. Está habituado a usar relógio, assim, automaticamente, levanta o pulso a cada vez que deseja saber as horas. O simples fato de que espera encontrar um relógio em seu pulso faz com que o relógio apareça, pois esse é o mundo da ilusão, e aquilo em que se pensar num momento, existe naquele momento. Espere aqui e vou certificar-me quanto às horas, naquilo em que elas nos interessam, já que apenas nos interessa o tempo existente no lugar onde seu corpo está deitado. Saberei quando deve retornar a seu corpo. A hora marcada em outras partes do mundo não interessa nesse caso. Quando terminou de falar, Acharya pareceu desvanecer no ar. Eu mal me havia recuperado de minha surpresa e ele já estava de volta, de pé, a meu lado. E continuou. Voltei a seu corpo adormecido em Colombo, e o relógio de seu pulso marcava 11 horas e 30 minutos. Com certeza meu relógio parou, disse eu, porque parece que estamos no plano astral há horas, e não apenas há 1h30. Acharya continuou. Depressa compreenderá que o tempo parece diferente no nível astral em relação àquele que está habituado no nível físico. É bem verdade que só se passou 1h30, desde que emergiu de seu corpo físico e iniciamos nossa viagem.
E o senhor compreenderá ainda melhor o que digo amanhã, quando anotar suas experiências e perceber o que fez em apenas 1 hora e meia de tempo no plano físico. Deve ter tido em sua vida física a experiência de acordar às 6 horas da manhã, sabendo que não precisaria levantar-se antes que se passasse mais 1 hora, pelo menos. Voltou-se na cama, tornou a dormir, e teve um longo e complicado sonho que, em tempo, pareceu ter durado um dia inteiro. Então, acordou e seu relógio lhe disse que só tinha estado adormecido durante 20 minutos. O que eu lhe disse é um fato astral, que deve recordar, pois o tempo não existe nesse nível. Deixamos então a sala de trabalho de Daphne e estávamos de novo no corredor. Flutuamos descendo as escadas para o vestíbulo principal. Não parecia haver ninguém ali, embora passássemos por um homem que ia para a academia cuidar de seus estudos, pois trazia um estojo sob o braço, parecendo tratar-se do estojo de uma flauta. Sorriu ao passar por nós, mas nada falou. Acharya disse que desejava levar-nos a ouvir uma sinfonia especial, um concerto que o reino Deva estava dando na profunda floresta, parte remota do mundo astral, onde os humanos raramente penetravam. Contou-nos que obtivera permissão para que eu e ele assistíssemos, e que não havia dúvidas de que não seria feita objeção à presença de Daphne, principalmente pelo fato de estar ela dedicando grande parte da sua existência astral ao estudo da música. Explicou que aquele concerto seria inteiramente diferente de tudo quanto tínhamos ouvido até então, porque seu objetivo não era apenas o de produzir bela música. Havia o propósito específico de criar um turbilhão de energia que pudesse ser utilizada para influenciar uma conferência particularmente importante que estava tendo lugar naquele momento no mundo físico. Não disse de nada que a conferência se tratava, mas deu a entender que se tratava de algo relacionado com a guerra, e que as decisões tomadas nessa conferência teriam grande relação com o eventual resultado da mesma, e também com a data em que o mundo cessaria de lutar e decidiria tentar resolver as diferenças através de negociações, em lugar de recorrer a armas e munições. Explicou que aquela energia podia ser criada em 2 dias, através de profunda concentração e por meio do som. Aquela fusão de acordes que acontecia porque cada indivíduo participava do processo de concentração profunda, visando a um propósito definido, criava um turbilhão de energia que, quando transmitida ao local da reunião por meio do pensamento, influenciava realmente as pessoas que tomavam parte na conferência. Ele deu como exemplo um grupo de pessoas que estavam irritadas, algumas zangadas e todas mais ou menos exaustas. Antes da abertura de uma reunião assim, o presidente da Assembleia tomou providência para que todos recebessem uma bebida e pudessem fumar. Ao mesmo tempo, certificou-se de que cada qual estivesse acomodado em cadeira confortável, e que o aposento, caso estivesse fazendo frio, fosse aquecido ao ponto de as pessoas se sentirem relaxadas. A reunião teve início. O presidente talvez abrisse os trabalhos contando uma boa história. Uma segunda rodada de bebidas foi servida, e então cuidou-se dos pontos sérios da agenda. Qual seria o resultado? As pessoas presentes, que pouco antes sentiam-se irritadas e prontas a discordar uma das outras, desenvolveram uma camaradagem que tornou possível uma discussão sensata e que facilitou o trabalho do presidente. Da mesma maneira, mas em grau muito maior, a energia gerada pelo esforço que o reino Deva devia fazer naquela noite poderia influenciar um grupo de homens cujo grande prestígio chegaria a dominar o destino de milhões de seres humanos. O que eles decidissem iria realmente influenciar o futuro da humanidade, justificando o tamanho trabalho. Sem maiores preâmbulos, nos afastamos então dali, flutuando uns 5 metros acima do solo e viajando a uma velocidade de cerca de 75 km por hora. Aquela parte do mundo astral não parecia ocupada por seres humanos. Não me recordo de ter passado por qualquer indivíduo ou grupos de indivíduos durante nossa travessia rápida. Reparei que a região era de inexcedível beleza e que de vez em quando passávamos por edifícios, de perto ou de longe, edifícios que pareciam semelhantes ao da academia, de onde havíamos saído pouco antes. Havia profusão de flores por toda parte, e numerosas árvores esmaltavam os campos. Aqui e ali eu via trechos densamente arborizados da região, mas estávamos viajando depressa demais para que se pudesse reparar em algo de significativo.
Penso que foi a Sharia que falou o tempo todo, e tanto quanto me recordo, descreveu a região através da qual estávamos passando. Minha mente, contudo, estava tão repleta das maravilhas da minha viagem e do que ainda estava por acontecer, que não posso recordar nada de interessante para registrar. Depois de viajarmos durante o que me pareceram uns 15 minutos, vi diante de nós o que dava a impressão de ser uma densa floresta, e me lembro de que a Sharia apontou para aquele ponto de referência, quando dele nos aproximávamos, como o que marcava o fim de nossa jornada. Contudo, não tocamos o solo à orla da floresta, mas flutuamos alguns centímetros acima do topo das árvores, talvez durante uns 5 ou 6 quilômetros, e então, diminuindo nossa velocidade até algo que se aproximava do passo comum, a Sharia conduziu-nos através de uma abertura entre as árvores, onde observei que havia a clareira mais bela, aberta na forma tosca de um círculo, com um diâmetro talvez de uns 50 metros. Ao descermos ao solo, não notamos sinais de atividade, nem vimos ninguém nem algo que se movesse no espaço aberto diante de nós. Fomos conduzidos por a Sharia a uma imensa árvore, cujas raízes nos proporcionaram confortável assento, e meu amigo recomendou-nos que nos sentássemos e que permanecêssemos calados. Talvez seja oportuno que eu mencione a minha impressão sobre a luz desse espaço aberto ou clareira. Estávamos densamente rodeados por árvores, tal como numa selva indiana. Árvores cujas copas pareciam espalhar-se de forma que o espaço acima era muitíssimo menor do que o do círculo à beira do qual estávamos acomodados. Conforme falei, no plano astral, a luz é cinza azulada, muito mais clara do que a mais perfeita luz do luar, mas sem o efeito brilhante, direto, que dá a luz solar. Visualizem essa clareira perfeitamente iluminada por inteiro. Se um coelho corresse através do círculo aberto, ninguém poderia deixar de vê-lo, até que tivesse desaparecido na espessura da selva. Tínhamos, portanto, uma visão perfeita de tudo quanto aconteceu. E, ao mesmo tempo, estávamos rodeados por uma densa floresta, na qual pouca ou nenhuma luz penetrava. Depois de estar ali sentado por alguns minutos, reparei num grupo de homenzinhos, pareciam anões, que emergiam da floresta na ponta esquerda do lugar onde eu me encontrava, e que ali se sentaram, de pernas cruzadas, em semicírculo. Tanto quanto me recordo, havia cerca de 10 deles, e cada um levava um instrumento que parecia um cruzamento de tímpano com tambor. Vi que estavam vestidos com pequenos trajos de cor marrom, e usavam minúsculos sapatos e barretes feitos de um material verde vivo, muito mais brilhante do que a folhagem das árvores. Suas feições pareciam a de homens de meia idade, variando entre os 40 e 70 anos de idade, a julgar pelos padrões da Terra. Os que viram o filme de Walt Disney Branca de Neve e os Sete Anões terão uma ideia muito boa da aparência daqueles homenzinhos. Não falavam, nem produziam som algum. Logo depois, um grupo de pessoas muito mais altas emergiu da floresta, tanto homens como mulheres, uma raça inteiramente diferente. Pareciam estar mais próximos do tipo humano, mas eram positivamente etéreos em sua aparência. As mulheres desse grupo eram jovens, cujas idades podiam variar entre os 18 e os 20 anos. Tinham todas longos cabelos soltos ou amarrados com uma fita azul ou verde. Tanto os homens como mulheres estavam em absoluto silêncio. Esse grupo alcançava talvez umas 35 pessoas, e todas elas traziam instrumentos, obviamente de caráter musical, porém diferentes dos violinos, violoncelos, clarinetas e flautas que vemos numa orquestra do mundo ocidental. Não se sentaram, mas arranjaram-se de forma que os que traziam instrumentos iguais ficassem mais ou menos juntos, enquanto todos formavam um grupo compacto, de pé, a cerca de uns 20 metros do primeiro grupo de homenzinhos. Não parecia haver o menor sopro de vento, contudo, os ramos das imensas árvores moviam-se muito levemente. Um silêncio espantoso prevaleceu durante 2 minutos, e então, de repente, os homenzinhos começaram a usar seus tambores. Quase simultaneamente, começaram a cantar, em voz muito baixa, que se confundia com o fundo dos tambores, sem roubar a beleza das notas que saíam das bocas dos homenzinhos. Tratava-se, era evidente, de um canto espiritual, ou mantra,
porque o próprio ar se saturava com o fluxo de força que bastante definidamente eles estavam tentando criar. Depois de talvez 6 versos daquele canto, o segundo grupo, ou orquestra principal, começou a tocar. É inteiramente impossível descrever a beleza da música tocada, a fundir-se com perfeição no fundo constituído pelo delicado tamborilar. O volume não era grande, mas fascinava pela beleza e pela pureza. O que estava sendo tocado era uma sinfonia, pois tinha movimentos separados e distintos, com um tema principal que era repetido de quando em quando. 2 movimentos completos tinham sido tocados, e a orquestra estava em meio de um terceiro movimento, quando de súbito, o que parecia ser uma voz humana de espantosa beleza soou no ar. Parecia vir de cima, e eu imediatamente levantei os olhos. De início nada pude ver, e depois de algum tempo, a Sharia chamou minha atenção para uma árvore distante, no lado oposto da clareira. Bem no topo dela, pude ver o que parecia ser uma jovem de grande beleza, sentada nos galhos, com os cabelos flutuando e fazendo o solo naquela belíssima sinfonia de som. Era um puro soprano, voz sem grande volume, mas de uma pureza tal que cada nota feria as cordas do meu coração, e eu tive vontade de chorar. Assim, continuou por uns 10 minutos. A orquestra tocava alguns compassos, a moça cantava num solo desacompanhado. Mais tarde, passava ao método comum de cantar com acompanhamento de orquestra, construindo aos poucos a energia pela qual a música estava sendo tocada. Um quarto movimento que parecia incorporar o espírito dos 3 que o haviam precedido, inteiramente orquestral, encerrou o espetáculo. A sinfonia simplesmente foi se apagando, e subitamente pudemos sentir que o silêncio que fora tão notável havia retornado. Olhei para o topo da árvore onde a cantora estivera e não a vi mais. Os grupos que formavam a orquestra, assim como os homenzinhos, permaneciam em seus lugares, agora sentados no chão. Saindo da floresta, apareceu um homem muito velho, de barba caudalosa e vestido com trajos de cerimônia. Caminhou lenta e calmamente para o centro da clareira, e erguendo a mão em súplica para alguma forma de deidade, começou o que parecia ser uma invocação, porque os 2 grupos de musicistas inclinaram a cabeça e ouviram com atenção as suas palavras. Não entendi uma só palavra do que ele disse, contudo, percebi que se tratava de uma prece, um pedido para que o trabalho terminado naquele momento tivesse êxito. Tratava-se igualmente de um esforço de vontade, porque cada membro de ambos os grupos concentrava-se ao máximo para que o propósito pudesse ser alcançado. Tudo aquilo terminou bastante depressa. Silenciosamente, o ancião desapareceu pela selva. Então, o grupo de musicistas levantou-se e, descendo pela clareira, saiu do alcance de nossos olhos. Eu estava tão impressionado pelo que tinha ouvido que não me queria mover. E foi mesmo um choque para mim ouvir a Sharia dizer: "Bem, por essa noite acabou. Estou muito interessado em saber quantos pormenores o senhor recordará amanhã pela manhã." Eu ainda me sentia aturdido, por assim dizer, quando me levantei. Flutuando através da abertura entre as árvores, começamos nossa viagem de volta. A Sharia deu-nos uma ideia do significado da cerimônia que acabávamos de testemunhar, mas não tenho ideia muito clara do que ele disse, porque trazia ainda um redemoinho na mente, e só pensava na maravilhosa influência espiritual que parecia ter sido a parte mais notável do concerto, de princípio ao fim. Recordo, contudo, que ele descreveu os diferentes músicos. Disse que os homenzinhos eram espíritos da natureza, e que a orquestra se compunha de membros do reino Deva, uma evolução paralela a nosso reino humano. Esses membros, em seu esquema de evolução, tinham desenvolvimento igual ao de Daphne e ao meu próprio, no reino humano. A solista estava em categoria diferente, porque era uma Deva altamente evoluída, e para igualá-la nessa evolução, só os indivíduos extraordinariamente avançados da nossa. O ancião podia ser descrito como um sacerdote, porque dedicava-se às funções sacerdotais daquela evolução e evoluía através delas, de maneira muito similar ao que acontece no reino humano. No devido tempo, chegamos à academia e paramos no gramado que ficava diante da entrada, porque a Sharia disse que eu tinha necessidade de reter com clareza o desenho daquele edifício em minha mente para ocasiões futuras.
Perguntei a Daphne como poderia encontrá-la de novo, dado que conseguisse chegar até aquele edifício por meus próprios esforços. A Sharia, respondendo por ela, disse que habitualmente eu podia estar certo de encontrar Daphne no mesmo aposento que ela ocupava quando da minha chegada, porque não havendo aglomerações no mundo astral, a maioria das pessoas podia manter um local de trabalho particular. Contudo, sugeriu a Daphne que ela me mostrasse a pequena casa de campo em que morava. Daphne ficou encantada com a sugestão e nos convidou a ir vê-la. Partiu à frente, flutuando sobre o topo da academia, quando, para minha surpresa, viu que parecia uma cidade-jardim em miniatura, repousando num vale cerca de uns 700 metros distante, aos fundos do imenso edifício. As casas, embora pequenas, estavam espalhadas. Assim, cada pequeno chalé tinha pelo menos uns 4.000 metros quadrados de terreno. Via-se bem que cada ocupante havia planejado não só sua própria casa, como seu jardim, de acordo com seu tipo particular de temperamento e gosto. O resultado era inexcedivelmente belo. Havia casas que pareciam ter sido transplantadas de um dos belos distritos rurais da Inglaterra. Outras faziam lembrar as pequenas aldeias do sul da França. Outras eram puramente italianas. E reparei que havia ali perto pelo menos 2 edifícios que pareciam a templos orientais. A Sharia percebeu que eu estava interessado nos diferentes tipos de arquitetura e mostrou-me 2 das casas com zimbórios, semelhantes aos dos templos maometanos que eu vira, e disse que pertenciam a pessoas particularmente interessadas em ter um aposento com perfeitas propriedades acústicas. Embora eu pudesse ficar contemplando aquela maravilhosa paisagem, percebi que Daphne estava ansiosa por nos mostrar seu lar. E assim, com ela à frente, caminhamos por uma rústica passagem de talvez uns 200 metros. Ela nos fez atravessar um portão que dava para o jardim, verdadeiro resplendor de cores. A casa poderia ser descrita como uma casa de sonho, e seu desenho imediatamente me seduziu. Diante do terraço havia um pequeno gramado, no meio do qual crescia uma árvore de sombra. Havia várias cadeiras de vime arranjadas sob seus galhos espalmados, e essas cadeiras pareciam muito confortáveis e atraentes, com suas brilhantes almofadas de cretone. Senti imediatamente a vantagem de não haver o perigo da chuva ou dos ladrões no mundo astral, de forma que as coisas podiam ser deixadas ao ar livre por um período indefinido. Entramos na casa, e Daphne mostrou-nos antes de mais nada o maior dos 4 aposentos de que ela se compunha. Esse aposento estava mobiliado como sala de estar, com sofás e poltronas estofadas, mesas de diferentes tipos, outras cadeiras pequenas e um piano de meia cauda a um canto. Não havia sinal de ostentação, mas era evidente que as ideias pessoais da proprietária tinham tido plena expansão, o que no mundo é a miúde impossível devido ao custo das coisas que desejaríamos tanto possuir. Ali não havia limitações, e estava claro, olhando-se para aquele aposento, que a dona da casa era pessoa de gosto artístico, mas sem qualquer desejo de exibição, fosse sob que forma fosse. Havia várias janelas amplas, estendendo-se quase que por toda a extensão da sala, e a clara luz astral que entrava através delas fazia com que se destacasse a bela fusão de cores no tecido que cobria os sofás e cadeiras, e o colorido do tapete persa, que se unia tão harmoniosamente com os estofados, cortinas e tapeçarias. Compreendi que seria fácil obter perfeição naquele nível, se a pessoa tivesse as ideias certas. No mundo, era possível que se procurasse durante anos sem encontrar um tapete persa que unisse tão perfeitamente com as outras cores usadas na decoração do aposento. As paredes eram de um tom marfim e se apresentavam nuas, a não ser por um par de gravuras e 1 ou 2 adoráveis aquarelas. Era um aposento onde se tinha vontade de ficar. Parecia um lar, e não um arranjo para exposição. Só ao atravessar os aposentos era possível imaginar qual o tipo da pessoa que neles vivia, e pude compreender o anseio de Daphne por nos mostrar a casa. O aposento que vimos a seguir era um dormitório, um típico dormitório de mulher, com um divã a um canto e todos os demais pormenores de mobiliário que habitualmente se encontram num quarto desse gênero, perfeitamente decorado. Surpreendeu-me o fato da necessidade de um dormitório no mundo astral,
onde o sono não faz parte da rotina da vida. Daphne explicou isso, entretanto, perguntando-me se não havia ocasiões em que eu sentia o desejo de repousar em posição reclinada, apenas para ler ou pensar, e eu tive de admitir que isso acontecia. Daphne disse-me então que passava muitas horas felizes relaxada em seu divã, pensando, lendo e fazendo planos para o futuro. Os outros 2 aposentos eram uma biblioteca e uma cozinha. A biblioteca estava mobiliada com o mesmo conforto e o mesmo gosto artístico dos outros 2 aposentos. As estantes repletas de livros, todos encadernados em belo couro russo, cobrindo completamente 2 paredes. Só o contemplar dos volumes deu-me vontade de me sentar e de verificar o que continham. A cozinha possuía todo o aparelhamento moderno, e embora eu pensasse que uma cozinha seria desnecessária ali, Daphne disse que gostava de fazer pequenas refeições para as reuniões que organizava. Acharya tornou a fazer sentir que os hábitos morrem bem lentamente nos seres humanos, e habitualmente muitos anos de existência se passavam no mundo astral antes que tais hábitos fossem inteiramente erradicados e esquecidos. Eu gostaria de ter permanecido ali por muito mais tempo, mas podia ver que Acharya estava começando a achar que era tempo de nos irmos embora. Fiz um último pedido, que era passar alguns minutos no jardim. Foi maravilhoso vaguear entre os canteiros floridos, sentindo o perfume de determinadas flores e descobrindo em cada caso que cada perfume era exatamente igual ao daquelas flores no mundo, talvez um pouco mais pronunciado. Acharya, a essa altura, fez um comentário, dizendo que eu só teria a possibilidade de reconhecer determinado perfume se soubesse o que esperava. Por exemplo, se houvesse ali uma flor que eu nunca tivesse visto antes e cujo perfume não me fosse familiar, eu só sentiria o perfume que a aparência da flor me sugerisse, e talvez o verdadeiro fosse bem diferente daquele que eu imaginara. Daphne acompanhou-nos até o portão, onde nos despedimos dela. Assegurei-lhe que com toda certeza iria visitá-la de novo, se pudesse encontrar o caminho. Flutuamos novamente no ar, sobre o topo da academia, descendo ao solo mais uma vez no rodapé da elevação onde o edifício se erguia. Acharya disse-me outra vez que eu imprimisse o desenho do edifício em minha imaginação, de forma que pudesse fazer uma perfeita forma-pensamento dele, a qualquer tempo em que tentasse chegar até ali. Fiz isso. Então Acharya disse-me ser tempo de retornar ao meu corpo físico em Colombo, e que os movimentos necessários a essa transferência eram os mesmos que tínhamos usado quando alcançamos aquela esfera do mundo astral. Explicou-me que não me preocupasse com aquilo, mas que simplesmente fizesse um esforço de vontade e empenho para criar formas-pensamento do gramado que ficava diante da minha casa, em Colombo. Segurou minha mão, como fizera antes, dizendo-me, contudo, que só fazia para me incutir confiança, pois isso era inteiramente desnecessário. Comecei a me concentrar com todo o empenho, e ao fazer isso, reparei que o ambiente que me rodeava tornava-se imediatamente enevoado, e embora não houvesse resistência de vento que se notasse verdadeiramente, tive a impressão de estar me movendo através do espaço. Fechei os olhos instintivamente, mantendo firme na mente a forma-pensamento do meu jardim, e depois de talvez alguns segundos, cessou a sensação de movimento. Abrindo os olhos, vi Acharya em pé a meu lado, no meu próprio gramado, do lado de fora da minha casa de Colombo, sorrindo à minha evidente surpresa. Entramos imediatamente na minha casa através da porta da frente, sem abri-la. Subimos as escadas e atravessamos a porta do meu quarto sem que eu ainda me espantasse pelo fato de nenhuma daquelas portas oferecer resistência. Na verdade, meu corpo, que eu deixara muitas horas antes, continuava adormecido, mas parecia mostrar alguns ligeiros sinais de desassossego, que Acharya explicou como reações normais de um corpo quando se aproxima a hora de acordar. Disse que eu acordaria bem depressa e enfatizou a necessidade de me pôr a registrar imediatamente os pormenores do que acontecera na noite que havia terminado. Colocou a mão logo acima do alto da cabeça do meu corpo e pareceu concentrar-se nas células cerebrais, de forma a dar-me a necessária assistência para que eu recordasse. Não me lembro de me haver despedido de Acharya,
nem de ele ter deixado o quarto, pois dentro de segundos senti dentro de mim forte urgência de retornar ao meu corpo. Com um movimento resvaladiço, que já notara de outra vez, deslizei de novo para dentro dele, e de imediato estava bem acordado. Graças aos céus, as lembranças dos acontecimentos da noite estavam ainda comigo. Assim, saltei imediatamente da cama, vesti um roupão e fui para minha escrivaninha a fim de começar o relato da viagem que fizera. Faltavam 15 minutos para 6 horas, e achei necessário acender a luz, pois não havia claridade bastante para escrever ou usar a máquina. O registro tomou muitíssimo tempo para ser completado, mas eu havia organizado tudo, cuidadosamente no dia anterior, para que não fosse interrompido. Pude terminar em paz e sem qualquer distração vinda do exterior. Depois que tomei o desjejum, reli todo o meu registro, a fim de me assegurar de que nada esquecera. Esta noite pretendo fazer uma tentativa por minha conta, na intenção de retornar à terceira esfera, usando como ponto de referência a academia onde Daphne trabalha. Estou realmente excitado dessa vez, pois tenho algo a registrar. Não que tenha realizado algo maravilhoso, mas pelo menos tive algum sucesso. Depois de voltar de um passeio, sentia-me fisicamente cansado, e aos poucos fui me preparando para deitar. Li durante alguns minutos, quando fui para a cama. Depois, apaguei a luz e preparei-me para dormir. Lembro-me bem claramente do aspecto do meu corpo deitado na cama, e já não preciso visualizar-me num espelho hipotético, conforme me ensinaram nos primeiros dias. Não me recordo de ter deslizado para fora do corpo, mas com certeza lá estava eu em meu quarto, com o corpo deitado na cama, tal como o tinha visto anteriormente. Saí do quarto através da porta, desci as escadas e pela porta da frente fui ter ao gramado onde a Shari e eu tínhamos estado de pé, não havia muitas horas. Só podiam ter passado 10 minutos das 10 horas, porque ainda havia gente por ali, caminhando e dirigindo carros pela rua. Compreendi que o que eu estava vendo era a reprodução astral dos carros e daquela gente, e que me encontrava realmente na parte mais baixa, ou na primeira esfera do mundo astral. Agora, eu ia fazer minha tentativa para sair da primeira esfera e subir à terceira, onde Daphne vivia. Ia me concentrar com toda a minha força de vontade e fazer a forma pensamento da academia que a Sharia me fizera visualizar tão cuidadosamente no início da manhã. Fechei os olhos e usei cada migalha de força de vontade que possuía, e realmente a sensação de que me movia sem qualquer resistência ao vento era a mesma. Mantive a forma pensamento da academia muito clara em minha mente, desejando alcançar aquele lugar. E de repente, senti que a sensação de movimento cessara e abri os olhos. Graças aos céus, eu havia conseguido. Ali estava a academia, no topo da colina, tal como eu a vira na noite anterior. Minha excitação foi quase impossível de suportar de tão grande. Realmente, devo ter perdido de todo o controle das minhas faculdades, porque subitamente tudo o que havia ao redor, inclusive a academia, tornou-se nevoado, e o que posso recordar a seguir é que acordei na minha cama e no meu corpo físico em Colombo, com o coração batendo em ritmo acelerado. Oh Deus, tinha estragado tudo. Cheguei até lá, alcancei realmente o lugar almejado, e por causa da minha excitação e da falta de controle, voltei para onde havia começado e bem acordado. Devo ter ficado ali deitado pelo menos umas 2 horas, amaldiçoando minha estupidez e descontrole. E então tornei a sentir sono. Decidira tentar de novo, e dessa vez manter o controle das minhas faculdades, de forma a não precisar voltar para o corpo físico antes que ele tivesse tido sua cota normal de sono. Mais uma vez, concentrei-me para sair de meu corpo, e ao mesmo tempo mantive diante de mim a forma pensamento do edifício da academia. Dessa vez, a saída do meu corpo foi um pouco diferente do que na primeira ocasião. Não me recordo de forma alguma de ter estado em meu quarto como pouco antes, naquela mesma noite, mas para meu espanto e grande alegria, vi que me encontrava no mesmo lugar do qual fora tão rudemente arrastado quando perdera o controle algumas horas antes. Dessa vez, lembrei-me de que era preciso ter controle, e de certa forma, me obriguei a permanecer calmo. Sei que me sentei na grama, sem fazer qualquer esforço para me aproximar da academia.
Concentrei-me apenas e profundamente em acalmar as batidas do coração e em permanecer frio e calmo. Então levantei-me, flutuei até a entrada principal do edifício, subi as escadas e fui até a porta do aposento que, segundo me lembrava claramente, Daphne estava ocupando na noite anterior. Dessa vez eu compreendia que não havia possibilidade de passar através da porta, da mesma forma com que se atravessa no plano físico, pois aquele edifício era composto de matéria astral. Portanto, uma porta ali era obstáculo para a passagem de alguém, porque eu também estava em matéria astral. Bati à porta e esperei, mas não houve resposta. Tornei a bater, pensando que o ruído não havia sido suficiente para que o ocupante o escutasse, mas de novo o silêncio completo reinou e a porta não se abriu. Depois de um pouco de tempo, girei cuidadosamente a maçaneta e, tomado de timidez, espiei para dentro. Vi que o aposento era aquele onde encontrara Daphne na noite anterior, mas, sem mais insistir, fechei de novo a porta. Flutuei para descer as escadas e saí pela porta da frente. Levantando-me no ar, passei por sobre o topo do telhado e segui meu caminho na esperança de que Daphne estivesse em sua casa. Desci ao solo antes de alcançar a cidade-jardim e tornei a contemplar a bela paisagem. Aquilo realmente era uma visão do paraíso. Não era para admirar que eu tivesse querido ficar a contemplá-la por mais tempo na última noite. Havia ainda mais tipos de casa do que eu havia imaginado. Eu me sentia absolutamente eletrizado pelo quadro que se abria diante de mim. E só desejava ser um artista, porque assim, ao retornar ao meu corpo, talvez pudesse reproduzir algo com alguma semelhança do que via tão pormenorizadamente. A cidade-jardim ocupava um vale ondulante, e por todos os lados o solo ia subindo aos poucos, até alcançar uma fileira de colinas claramente visíveis à distância. Contemplei à vontade os belos jardins que só podiam existir no mundo onde não há as limitações de trabalho e fortuna. Há muito que dizer quanto ao cultivo da imaginação quando da existência em nosso plano físico, porque embora o devaneio não produza qualquer resultado prático enquanto estamos vivos, mesmo assim, a faculdade de poder imaginar em pormenor com toda a certeza se estabelece no mundo astral. Nela, a pessoa apenas tem de ter capacidade para visualizar algo e pensar fortemente nele, para que o pensamento se transforme imediatamente em fato estabelecido. Um fato que permanece exatamente durante o tempo em que, através do pensamento, a pessoa desejar que ele continue existindo. Gente feliz, realmente, e passou-me pelo pensamento que agora, sabendo um pouco mais sobre o que podia me esperar ali, não me atormentaria se me dissesse que depressa chegaria a minha vez de deixar o mundo físico. O que eu vira e aprendera levava-me a compreender que a felicidade era sempre possível para as pessoas que deixavam o mundo, se elas realmente desejassem a felicidade. Meu último pensamento, antes que inesperada interrupção ocorresse, foi o de como era fácil formar uma ideia de quase cada um dos ocupantes daquelas casas. No mundo físico, seria um erro julgar um homem pelo seu jardim, porque provavelmente pouco ou nada ele teria a ver com sua criação. Ali não havia necessidade de jardineiros, e cada jardim era a criação de seu dono. A partir daí, era bastante possível chegar a uma ideia quanto às características principais da pessoa. Eu gostaria de ter podido fazer um teste com a minha teoria. Exatamente nesse momento, minha atenção foi atraída por uma figura vestida de branco que vinha correndo em minha direção ao longo da passagem rústica e que gritava enquanto corria. Era Daphne, naturalmente, e fazia-se evidente que ela estava muito agitada. Conseguiu vir, Henry. Estou tão contente. Nessas últimas horas, venho tentando muitíssimo ajudá-lo, e pensei que meus esforços tinham sido inúteis. Ainda há pouco, senti uma vez que você estava perto de mim, e fiquei quase certa de que conseguira transpor o véu, mas a impressão foi se desvanecendo e eu já tinha perdido a esperança. Quando senti novamente que você estava se aproximando. Tive que vir para esse lugar, nem sei porquê, e quando vi você aí de pé num devaneio, mas realmente aqui, penso que meu coração deixou de bater por um momento de pura alegria. Olhei para a graciosa figura que estava diante de mim. Parecia apenas um pedacinho de mulher, vestida com um trajo de musselina, que desenhava seu corpo juvenil em linhas das mais encantadoras,
e fiquei maravilhado com a sua beleza. Seus cabelos castanho escuros, de reflexos dourados a percorrê-los, formavam perfeita moldura para a expressão animada de seu belo rosto, cujos olhos demonstravam um amor tão puro que poucos homens o terão visto no mundo. Tudo quanto era digno em mim pareceu vir à tona, e eu senti o velho desejo de proteger, de defender e manter, que é o verdadeiro sentimento de um homem em relação à companheira escolhida. Não tinha vontade de falar, e delicada, embora firmemente, tomei-a em meus braços, e com muita reverência beijei-a no rosto e nos cabelos. Não havia paixão no meu abraço, parecia não haver lugar para paixão, mas um profundo e arraigado desejo de conhecê-la melhor, e, se possível, aumentar a felicidade de que ela já gozava. Ela retribuiu meus beijos, sem denotar surpresa alguma pelo que eu fizera. Por um momento, seus olhos encheram-se de lágrimas. Lágrimas que imediatamente tentei enxugar com beijos, quase antes que elas tivessem aparecido. Então, ela desviou o rosto, enquanto nos voltávamos, e com meu braço em torno de sua cintura, caminhamos vagarosamente na direção da casa. Quando lá chegamos, eu a levei até a sala de estar, para junto do piano. Toque para mim, querida, eu disse. Sinto que preciso de música exatamente agora. Puxei uma cadeira e sentei-me ao lado dela. Daphne tocou. Não posso recordar o que tocou, mas sei que era algo que representava a alegria. Recostei-me, fechei os olhos em puro êxtase, e por alguns momentos concebi a paz que ultrapassa a compreensão, e que, uma vez sentida, torna as demais sensações vazias e imperfeitas. Não sei por quanto tempo falamos, mas eu me recordo de lhe ter contado sobre meu sofrimento depois que Charles foi morto, e o de como a Sharia tinha vindo ter comigo, bem como as experiências que tivera até a noite da véspera, quando, com o auxílio do hindu, eu a encontrara. Decidimos que, embora estivéssemos divididos pelo fato de vivermos em diferentes níveis de consciência, o que tornava impossível a vida em comum, tal como é compreendida, criaríamos uma vida de união, com as coisas tais como eram, e provaríamos que a morte não era, de forma alguma, uma barreira para a continuação da felicidade. Sentíamos-nos ambos seguros de que nossos sentimentos mútuos me capacitariam a transpor o véu sempre que necessário, e que eu iria ter com ela, embora ela não pudesse vir ter comigo. Daphne contou-me algo sobre as pessoas que viviam no vale. Muitas delas eram suas amigas, e gostaria que eu as conhecesse. Explicou-me que as pessoas daquele nível se uniam quando seus interesses eram semelhantes, mas que não havia casamento no sentido comum da palavra. Conheciam-se umas às outras pelo nome de batismo ou pelo apelido, nunca pelo sobrenome. Deu-me exemplos sobre alguns deles, mencionando que uma das moças, sempre feliz e sorridente, era conhecida como Raio de Sol. Outra, que se vestia sempre de azul, era chamada de Miosotis, enquanto um homem que fazia de sua vida ali um grande esforço para ajudar os demais era conhecido como Doutor. Eu disse que gostaria muito de conhecer esses seus amigos, mas como iriam eles receber-me, já que no sentido comum da palavra eu não pertencia ao seu mundo? Você verá, disse ela, que nesse nível só se repara no lado bom das pessoas, pois há muito poucos ressentimentos mesquinhos, como temos no mundo. Aqui, cada qual pode ter o que outra pessoa tem, se o desejar, apenas fazendo a forma pensamento para tanto. Portanto, não é necessário competir para alcançar os padrões alheios. As pessoas aqui tornam-se elas mesmas, e depressa você compreende, enquanto chega a conhecê-las, como realmente são, que o velho ditado, há algum bem no pior dentre nós e algum mal no melhor dentre nós, é uma grande verdade. Não tenho a menor ideia de quanto tempo passamos nessa conversação, mas recordo-me de ter começado a sentir certa inquietação dentro de mim, o que claramente queria dizer que meu corpo tinha tido sua cota de sono. Mal tive tempo de me despedir de Daphne, quando, sem qualquer outro aviso, as paredes da sala onde estávamos sentados pareceram desvanecer-se em névoa, que se evaporou instantaneamente, e de novo tive a sensação de me estar movendo no espaço. Imediatamente estava acordado em meu corpo, em Colombo, pois nessa ocasião não houve brecha intermediária, isso é, não me encontrei em meu quarto com meu corpo diante de mim deitado na cama.
Eu estava bem acordado, olhando para o relógio. Vi que eram 7 horas e que o sol brilhava em meu quarto. Levantei-me imediatamente e quase corri até a escrivaninha para iniciar o registro relativo aos acontecimentos da noite. E terminei agora. São 10 horas e tenho apenas o tempo necessário para fazer a barba, tomar banho e comer alguma coisa até a chegada de Acharya. Penso em qual será a sua reação diante de tudo quanto tenho para lhe mostrar. Ficará satisfeito com o progresso feito pelo seu discípulo ou irá dizer-me que tudo aquilo não passou de um instantâneo no fotografar a paisagem, e que é pouco provável que eu consiga viajar sozinho no futuro, e que são necessários muito mais trabalho e estudos sólidos antes que eu possa viajar sem guia. Saberei disso bem depressa. A figura de Daphne ainda é muito real. Talvez eu tivesse deixado passar a minha felicidade não me tendo casado com ela, na Inglaterra, quando tive essa oportunidade. Não sei, mas me arrependo. Sinto que talvez haja um futuro diante de nós, futuro infinitamente mais fascinante e belo do que qualquer coisa que pudéssemos ter tido nesse mundo.